Os entes que nos comandam. Lembra-me esse tema o título de um livro escrito pelo professor Emílio Miri Lopes, que se intitula Os Quatro Gigantes da Alma. Vejo interessante compatibilidade do que ele fala com o meu modo de pensar a respeito do que as pessoas elegem para serem assombradas, controladas e etc. O homem, pelo que entendo do homem, busca por todos os meios dividir responsabilidades pelos atos que pratica. Dividindo suas responsabilidades, ele divide seu ser, despersonaliza-se. Então, suas ações são governadas, segundo consta no imaginário, por vontade, controle, falta de controle, amor, raiva, ódio, medo, satisfação e etc. Os entes imaginários aos quais eu me refiro são esses e outros mais. Você aí mais esquentadinho, não confunda sentir tais emoções com responsabilizá-las pelos seus atos. Não estou falando de sentir, estou falando da responsabilidade que recai sobre tais entes a partir de uma ação do homem. As emoções são decorrências de nossas atribuições. São tão fortes essas formas de responsabilizar entes no modo de viver atual que se torna algo de difícil percepção e entendimento. Veja, por exemplo, quando culpamos o governo por nossas mazelas, estamos dizendo que somos incapazes de gerenciar nossas vidas sem essa interferência. Quando culpamos a escola por termos um ensino de baixa qualidade, estamos dizendo que não temos nada a fazer, estamos dizendo que não podemos interferir, protestar, exigir melhor qualidade no ensino, ou que não podemos gerenciar os estudos nossos ou de nossos filhos, independentemente da escola. Quando culpamos nossos filhos por termos deixado de fazer algo em nossa juventude, estamos dizendo que eles são agora responsáveis por um ato que foi de nossa inteira decisão: tê-los. Quando culpamos nosso parceiro por nossa felicidade ou infelicidade, dizemos que é ele ou ela que dita a forma como devemos sentir, agir. E mesmo quando dizemos a famosa frase "foi Deus quem quis assim", mesmo na forma resignada em que isso costuma ocorrer, o estamos culpando por qualquer ocorrência que tenha se passado conosco. Até com ele, de forma pretensamente humilde, fazemos tal jogo de empurra. E assim justificamos com vários outros ditados do tipo Deus escreve certo por linhas tortas ou não conhecemos os planos de Deus, numa atitude de humilde aceitação, seja lá do que for. Quem disse que aquilo que nós fazemos ou o que nos acontece não é de nossa inteira responsabilidade? Quem disse que quando não queremos admitir ou queremos nos isentar preguiçosamente da responsabilidade de ação, podemos languidamente atribuir à vontade de Deus? A ansiedade me impeliu a agir de tal modo. A angústia provocou tal desastre. O medo me fez agredir. O desespero me levou à loucura. Percebe? O ser da ação some. O indivíduo se esvanece, perde seu significado, sua existência. Damos vida a coisas imaginárias e as responsabilizamos. Peraí, existe uma pessoa desesperada, existe uma pessoa angustiada, existe uma pessoa com medo e por aí afora. A ansiedade, a angústia, o medo, o desespero não existem sem um ser para elaborá-lo. Invertemos a relação entre as coisas. O ser que desencadeia a emoção passa a ser a emoção comandando o ser. Observação pessoal. Faz-se necessária urgentemente. A maior parte das ocorrências, eu diria 99,999% das vezes, são de nossa inteira responsabilidade. E, infelizmente, também 99,999% das vezes tentamos nos livrar dela e atribuir aos nossos entes eleitos, tais como já citei.
os resultados possíveis dessas atribuições de responsabilidades. Os danos desencadeados por essa atribuição que fazemos a esses entes são enormes. Sentimento de impotência, de desamparo, de incapacidade, sentimento de não ser, não existir, ou no mínimo de não fazer diferença se existimos ou não. Embora de imediato nos livremos da punição, culpa impetrada por nós mesmos a nós e pelo nosso modo de pensar, fato contínuo, estamos nos despindo de nossas possibilidades de ser. E paradoxalmente, também na sequência, nos infligimos culpa ou algum mal-estar. Quer confusão maior do que essa maneira de ver e viver a vida? A razão de eu insistir tanto na responsabilidade de cada um é porque entendo essa atitude como um resgate de nossas possibilidades, um resgate de nossa competência, de nossas capacidades, de nosso ser, de nosso eu. As possíveis formas de resgate de nós mesmos. Pergunte-se, por exemplo, por que atribuir a um vizinho seu mal-estar, quando seria melhor você observar se é você que não sabe se relacionar com pessoas. Ou se não é você que está querendo mudar daquele local usando a suposta má vizinhança como desculpa. Pergunte-se, por exemplo, por que atribuir ao seu amigo a responsabilidade de um desentendimento, quando você poderia perguntar se você não tem permitido até agora que ele dê palpite em suas coisas ou seus negócios, sem você ter falado nada, ou até mesmo tirando proveito em alguns momentos. Pergunte-se, por exemplo, por que culpar um funcionário de alguma coisa antes de se perguntar se você fez uma boa seleção para saber se ele sabia mesmo desempenhar a função ou se você o empregou porque ele era amigo, do tio, do seu amigo, sem dar importância para o conhecimento que ele teria de ter da função? Pergunte-se muito, pergunte-se o tempo todo. Busque quais são as suas possibilidades de participação atual, anterior ou futura na responsabilidade do que ocorre à sua volta. Pode não ser uma tarefa agradável a princípio se você tem o vício de atribuir tudo ou quase tudo na sua vida aos entes. Mas com o tempo, aplicando-se nisso, você verá muito bons retornos. Você perceberá muitos resultados satisfatórios e perceberá sentimentos de maior capacidade de ação, de significação e importância, tanto para você mesmo quanto no meio em que você vive. Essa proposta de mudança força ao mesmo tempo um desenvolvimento de sua atenção sobre si mesmo e, pode crer, gera uma satisfação consigo mesmo. E você começa a perceber que não precisa esperar tanto a aprovação dos outros, mas as suas decisões te bastam, assim como as decorrências dessas decisões são produtos inteiramente de sua capacidade de gerir a sua vida. Esse vídeo é apresentado por Equilibre Cursos e Treinamentos. Agradecemos por nos assistir e queremos convidá-los a entrar em contato conosco por equilibrecursos@gmail.com e verifique as nossas próximas publicações. Abraços, até mais.